Você já parou para pensar por que as coisas dão errado justamente quando estão prestes a dar certo? Para um segundo, pensa. Tem alguma coisa na sua vida. Pode ser um projeto, um relacionamento, uma ideia que você carrega há meses, anos, que chegou perto, chegou muito perto, e aí, do nada, você fez algo, disse algo, deixou de fazer algo. E o resultado escorreu entre os dedos como se você mesmo tivesse aberto a porta para fora. Agora aperta essa pergunta. Você não fez isso uma vez? Você fez isso várias vezes. É um padrão. E o mais perturbador é que você reconhece o momento. Você sente. Algo dentro de você empurra quando deveria puxar. Algo te freia quando o sinal está verde. E depois vem a explicação que você mesmo constrói. Não era para ser. Não estava preparado. O timing errado. Falta de sorte. Mas no fundo mesmo, você sabe que nenhuma dessas respostas aguenta o peso do que aconteceu. E agora, a terceira pergunta. Aqui você não vai querer responder com honestidade se existe um mecanismo dentro de você. Não no mundo lá fora, não nas circunstâncias, não nas outras pessoas. Se existe um mecanismo dentro de você que sabota o que você mais quer, a pergunta é: quem instalou esse mecanismo? E por quê? Fica com essas 3 perguntas. Não responde agora. Só sente o peso delas, porque a gente vai voltar nelas. Existe algo que a psicologia mais profunda observa há décadas, mas que raramente recebe um nome que grude na pele de quem vive isso. Os profissionais chamam de várias formas diferentes. Alguns usam o termo autossabotagem. Outros falam em comportamento de evitação do sucesso. Há quem chame de síndrome do impostor em ação. Mas nenhum desses nomes captura a coisa toda. O que eu quero que você entenda é que existe um padrão específico, recorrente, quase biológico, que faz o ser humano se afastar do próprio triunfo no exato momento em que ele toca a vitória. Não é preguiça. Não é medo comum. Não é falta de capacidade. É algo mais antigo, mais profundo, mais silencioso do que qualquer uma dessas coisas. Esse fenômeno tem uma estrutura. Ele não aparece aleatoriamente. Ele aparece em ciclos. E cada ciclo segue uma lógica interna que, quando você aprende a enxergar, parece até absurda. Porque é tão consistente, tão repetitivo, tão previsível, que parece impossível que alguém que tenha essa clareza sobre o próprio padrão ainda assim não consiga sair dele. Agora, eu vou te dar um nome que faz sentido para essa conversa. Eu vou chamar isso de o efeito da linha de chegada invertida. É quando você corre uma corrida inteira, às vezes uma vida inteira, e quando vê a linha de chegada, em vez de acelerar, você desacelera. Não porque não pode, não porque não sabe, mas porque alguma parte de você que não pediu sua opinião, decidiu que você não merece cruzar aquela linha. Esse nome não é diagnóstico. É descrição. É olhar para algo que você já sentiu e dar forma ao que antes era apenas uma sensação esquisita no estômago quando as coisas estavam indo bem demais. Agora vem a parte que muda a perspectiva. E eu preciso que você leia isso devagar. Houve um experimento conduzido em condições controladas, onde um grupo de pessoas foi colocado para resolver tarefas progressivamente mais difíceis, tarefas que recompensavam desempenho. Quanto melhor o resultado, maior o ganho. E o que os pesquisadores observaram foi algo que não estava nos modelos previstos. Quando os participantes estavam longe do sucesso, longe da meta, longe do reconhecimento, eles performavam de forma estável. Não extraordinária, não medíocre, estável. Mas à medida que a recompensa se aproximava, algo estranho acontecia com uma parcela significativa dos participantes, não todos, uma parcela significativa. Essas pessoas começavam a errar coisas que antes faziam corretamente, começavam a hesitar em decisões que antes tomavam com naturalidade. Começavam a introduzir erros que não existiam quando o prêmio era pequeno, e o mais perturbador. Quando os pesquisadores entrevistaram essas pessoas depois, elas não sabiam explicar o que tinham feito. Não era uma decisão consciente. Não era uma escolha deliberada de se prejudicar. Era algo que acontecia abaixo da linha da consciência. O corpo agia antes que a mente pudesse nomear o que estava acontecendo. Outro padrão observado. Pessoas que foram expostas a ambientes onde o erro era severamente punido na infância. Não necessariamente com violência, mas com retirada de afeto,
com silêncio punitivo. Com desapontamento explícito, apresentavam taxas muito mais altas desse comportamento de autossabotagem quando adultas. E não era qualquer tipo de punição que gerava isso, era especificamente a punição ligada ao sucesso. Você está se achando? Quem você pensa que é? Espera aí, você não vai se colocar acima de todo mundo, vai? Frases como essas, ditas no momento exato em que uma criança estava prosperando, criavam uma associação profunda entre conquista e perigo, e o resultado? Uma rede neural. Literalmente, um circuito de caminhos cerebrais, que aprende que sucesso é seguido de dor, não racionalmente. Não com palavras, com sensação, com corpo. Com medo que não tem nome porque foi instalado antes que a pessoa tivesse linguagem para descrever. Então quando você, adulto, adulta, está ali prestes a conseguir o que sempre quis, e alguma parte de você trava, se sabota, se afasta, não é porque você é fraco. Não é porque você não quer. É porque há uma gravação antiga rodando em volume baixo que diz: para. Aqui é perigoso. Para antes que doa de novo, vou te mostrar como isso funciona por dentro, e eu peço que você acompanhe com honestidade. Porque cada camada é um pouco mais desconfortável que a anterior. Na superfície, o que você vê é o comportamento. Você procrastina no projeto final. Você arruma uma briga no relacionamento que estava indo bem. Você se adoece na semana da apresentação. Você gasta dinheiro que deveria investir. Você dorme demais no dia que deveria acordar cedo. Você busca distração quando deveria focar. Tudo isso é visível. Todo mundo vê, mas ninguém, nem você, consegue entender por que diabos está fazendo aquilo. Agora, debaixo dessa camada, existe outra, a camada emocional. É aqui que mora o pavor, não o medo de fracassar. Isso todo mundo entende. O medo que opera na autossabotagem é outro. É o medo de que, quando você conseguir, vai perder o quê? Não sei. Você também não sabe, mas alguma parte de você, a parte que foi moldada muito antes de você ter consciência, sabe que algo ruim vem junto com o sucesso, e essa parte não aceita o acordo. Ela prefere que você não consiga do que arriscar o que vem depois. E abaixo dessa camada emocional, existe a camada cognitiva. É onde moram as crenças, crenças que você nem sabe que carrega, crenças como eu não fui feito para isso, alguém sempre vai me tirar. Se eu chegar lá, vão ver que eu não sou tudo isso que acham. Não é possível que eu consiga sem que algo dê errado. Essas crenças funcionam como filtros. Elas não deixam a informação passar, quando o mundo te dá a evidência de que você é capaz. Essas crenças distorcem a evidência quando alguém te elogia. Elas traduzem o elogio em ameaça quando a oportunidade aparece. Elas mostram os riscos em caixa alta e as possibilidades em caixa baixa. E abaixo de tudo isso, na camada mais funda, está a identidade. É aqui que o mecanismo se torna quase impossível de mudar sozinho. Porque a autossabotagem não é um hábito, não é uma escolha. É uma forma de se proteger de uma dor que nem sequer é da vida adulta. É uma defesa que foi construída por alguém que não tinha recursos. Não tinha linguagem. Não tinha poder. Uma criança que aprendeu que ser grande demais trazia consequências. Que chamar a atenção trazia perigo. Que brilhar demais atraía olhares que não eram bons. E aí, adulto, adulta, você está lá, com 30, 40, 50 anos, tentando conquistar algo que importa. E dentro de você tem uma criança que está gritando em silêncio. Para. Não vai dar certo. Da última vez que deu certo, doeu. Você não ouve essa voz conscientemente. Você sente. Sente como ansiedade. Sente como insônia. Sente como uma vontade inexplicável de fugir. Sente como se algo estivesse errado mesmo quando tudo está indo bem. E aí, para aliviar essa sensação, você faz o único que parece trazer alívio. Sabota, não porque queira, mas porque foi treinado. Um circuito de recompensa invertido, onde o cérebro aprendeu que a dor é o preço do prazer. E a única forma de evitar a dor é evitar o prazer. É como alguém que aprendeu que toda vez que come bem, passa mal, depois de um tempo. Mesmo que a comida esteja boa, mesmo que não vá passar mal, o corpo rejeita, não por lógica, por memória. E é exatamente isso que acontece com conquistas, com reconhecimento, com proximidade do que você quer.
O corpo e a mente rejeitam. Não porque aquilo é ruim, mas porque a memória diz que tudo que é bom tem um preço que você não pode pagar. Tem algo que precisa ser dito com clareza, não com raiva, com precisão. Houve pessoas que souberam. Houve profissionais que observaram. Documentaram, nomearam. Houve registros de tudo isso há décadas. E apesar de saber o que foi feito, praticamente nada. Porque reconhecer que existe um padrão de autossabotagem que afeta milhões de pessoas significa que seria preciso mudar a forma como a gente ensina, educa, forma. Significa que seria preciso olhar para a infância não com nostalgia, mas com honestidade. Significa que seria preciso admitir que muitas famílias, muitas escolas, muitos ambientes de formação não são o que a gente pinta de lembrança feliz. Documentos revelaram que profissionais de diversas áreas do comportamento humano identificaram, ao longo de décadas, que havia uma ligação clara entre punição do sucesso na infância e padrões autodestrutivos na vida adulta, não em termos obscuros. De forma direta, quando uma criança é repreendida, ignorada, minimizada ou punida no momento em que está prosperando, algo se instala. Não como uma lembrança, como uma estrutura, como uma parede invisível que ela vai carregar pelo resto da vida. E sabe o que aconteceu com essas descobertas? Foram absorvidas, catalogadas, publicadas, citadas em outros trabalhos, e esquecidas na prática. Porque é mais fácil culpar o indivíduo. Você não tenta o suficiente. Você não tem disciplina. Você se sabota porque é fraco. Do que olhar para o sistema que criou esse indivíduo. É mais confortável dizer que a pessoa precisa dar um basta do que perguntar quem deu o primeiro passo para trás quando ela era pequena. Demais para entender o que estava acontecendo, houve quem soubesse que o padrão se repetia em famílias inteiras, que não era genético, que era transmissão de medo, de crença, de modelo, que uma mãe que sentia desconforto com os próprios êxitos transmitia. Sem palavras que conquistar era perigoso, que um pai que se diminuía diante de qualquer reconhecimento ensinava, por exemplo, que ser visto era sinônimo de ser atacado, que avós que tinham vivido escassez, guerra, perda, criaram filhos e netos que carregavam a certeza visceral de que não era seguro ter demais. Esses profissionais documentaram. E o mundo ouviu, e o mundo não fez nada, porque reconhecer isso significa uma conversa que ninguém quer ter. Significa olhar para dentro de casa e ver não apenas o amor, mas o dano colateral do amor feito com medo. Do amor que freia porque um dia alguém foi punido por ir além. Do amor que diz fica quieto quando na verdade quer dizer não seja maior do que eu, e você, que está ouvindo isso agora. Talvez esteja sentindo algo, talvez uma raiva branda, não direcionada a ninguém específico. Apenas uma constatação pesada de que alguém sabia, alguém viu, alguém poderia ter feito algo diferente, e não fez. E aí, você carrega isso. Não como culpa, como herança. Agora eu quero falar do que está acontecendo com você, não com pessoas em geral. Com você. Cada vez que você se sabota perto de uma conquista, algo é roubado. Não é só o resultado que você não alcançou, é tudo que vem depois. É a confiança que deveria estar se acumulando e que, em vez disso, está sendo corroída. Cada ciclo de autossabotagem não tira só o que você conquistaria naquele momento, tira a prova de que você é capaz, e quanto mais ciclos, menos prova, e quanto menos prova, mais forte fica a voz que diz: eu sabia que não ia dar certo. Estão roubando seu tempo. Não o tempo de agora, o tempo do futuro. Cada projeto interrompido, cada ideia abandonada no quase. Cada tentativa abortada perto do fim. Tudo isso é tempo que você nunca vai recuperar. E o tempo, diferente de dinheiro, de oportunidade, de relacionamento, não volta. Não existe segunda chance para o tempo que você investiu em algo que quase deu certo, mas que você mesmo destruiu. Estão roubando sua identidade, porque a cada vez que você não consegue, a narrativa que Vogue conta sobre si mesmo muda, pouco a pouco. A pessoa que você acredita ser vai se transformando em alguém que não termina, que não entrega, que não é confiável, não pelos outros, mas por si mesma, e essa identidade se cristaliza. Você começa a se apresentar como aquele que não dá certo, e quando alguém te elogia, você não acredita, não porque o elogio é mentira,
mas porque a identidade que você construiu sobre si não tem espaço para ele. Estão roubando sua clareza, porque a autossabotagem gera uma névoa. Depois de tantos ciclos, você já não sabe mais o que quer de verdade. Você desconfia dos seus próprios desejos. Quando algo dá certo, em vez de celebrar, você espera a outra bomba. Quando as coisas estão estáveis, você se sente inquieto, não porque a estabilidade é desconfortável, mas porque você foi condicionado a esperar que ela vá embora. E essa expectativa constante de perda te impede de viver qualquer coisa por inteiro. Estão roubando seus relacionamentos. Porque a autossabotagem não age sozinha, ela contamina tudo ao redor. Quando você se sabota, as pessoas ao seu redor também pagam. O parceiro que teve que lidar com suas crises sem motivo aparente. O amigo que tentou te apoiar e foi rejeitado. O colega que acreditou no projeto e ficou no meio do caos quando você decidiu implodir. E com o tempo essas pessoas se afastam. Não porque você as afastou de propósito, mas porque estar perto de alguém que se sabota é cansativo, é imprevisível, é doloroso. Estão roubando sua paz, e talvez esse seja o roubo mais silencioso e mais cruel. Porque é o roubo da possibilidade de simplesmente ser feliz sem medo. De acordar e sentir que as coisas podem dar certo sem que você precise se proteger de um desastre que ainda não aconteceu. É o roubo da leveza que existiria se você não passasse metade da energia mental tentando impedir o próprio sucesso. Então eu te pergunto, e dessa vez, a pergunta não é sobre o que você faz, é sobre o que você é. Se tudo o que eu disse até agora faz sentido, se o padrão bate, se o ciclo é familiar, se você se reconheceu em cada linha, então eu preciso que você pense no seguinte: essa criança que dentro de você decidiu que sucesso era perigo, essa criança ainda está lá? Ainda está tomando decisões por você? Ainda está apertando o freio quando a estrada está aberta? Ainda está dizendo não quando o mundo diz pode ir? E ela não está fazendo isso por maldade. Está fazendo por proteção, porque em algum momento, muito antes de você ter nome para isso, proteger era tudo o que ela sabia fazer. A pergunta que fica é esta: até quando você vai deixar uma criança de 8 anos dirigir a sua vida adulta? Porque a cada dia que passa, essa criança fica mais forte, não porque ela cresce. Ela não cresce. Ela congela. Ela mantém a mesma idade. O mesmo medo, a mesma lógica, e você, com 30, 40, 50 anos, cada vez que se sabota, está provando para ela que ela estava certa. Está provando que o mundo lá fora é perigoso, que brilhar é arriscado, que é melhor não tentar do que tentar e sentir de novo aquela dor antiga, que ela nem lembra mais de onde veio, mas que o corpo não esquece. E o mais assustador? Você provavelmente vai ouvir tudo isso, a sentir um peso no peito. E amanhã vai fazer exatamente a mesma coisa. Vai estar perto de algo importante e vai sentir aquele friozinho familiar, aquela vontade inexplicável de recuar, aquela desculpa pronta na ponta da língua, e vai funcionar, não contra o mundo, contra você, como sempre funcionou. A não ser que você pare e olhe para quem está dirigindo, a não ser que você pergunte, não a mim, não a ninguém, a si mesmo: quem é que está com medo? Quem é que está protegendo o quê? E de quem? Pois essa pergunta, se respondida com honestidade absoluta, é a única coisa entre você e o resto da sua vida. E ela não vai parar de aparecer, em cada projeto, em cada relacionamento, em cada momento em que você sentir que está quase lá. A pergunta vai ficar, e ela vai crescer junto com você. Ou vai te perseguir pelo tempo que você fingir que não a ouve.